fogo. E eu quero partilhar uma palavra com você hoje neste dia que tem como tema: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quero partilhar essa palavra através de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Se você puder, pega a sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. A palavra diz o seguinte: Eu vos batizo com água como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele faz um grande anúncio nesta palavra que nós lemos. O contexto dessa palavra é exatamente o anúncio de João Batista. E o anúncio que ele faz é o anúncio da pessoa de Jesus. João Batista é o precursor do Messias. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. E esse reino se manifesta, a grande marca da manifestação deste reino, da chegada deste reino, é exatamente a manifestação do Messias, que é Jesus. E João Batista, ele anuncia a pessoa de Jesus, anunciando as duas missões principais que Jesus veio cumprir. A primeira delas, João Batista anuncia Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz esse anúncio lá no Evangelho de João. Ele anuncia Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o segundo anúncio que João Batista faz à pessoa de Jesus, ele o anuncia como aquele que batiza com o Espírito Santo. E isso é muito importante de nós entendermos, porque o grande sinal que o Messias chegou, o grande sinal de que aquela pessoa é o Messias de fato, é exatamente o derramamento do Espírito Santo. Porque o Messias é o ungido de Deus. É aquele que tem o Espírito Santo. E é aquele que pode dar o Espírito de Deus. Por isso que João Batista ele anuncia Jesus como exatamente aquele quem dá o Espírito sem medida. Porque Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Messias que o povo de Israel esperava e desejava. O Messias que eles desejavam. E Jesus veio exatamente para cumprir essas duas missões. Ser o Cordeiro que nos redime de nossos pecados e nos lava dos nossos pecados, para assim poder nos batizar no Espírito Santo. Mas uma coisa que nós devemos entender é que uma coisa não acontece sem a outra. Jesus precisa primeiro cumprir a missão dele de ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para que ele possa depois cumprir a missão de nos batizar no Espírito Santo. A razão é muito simples. No Evangelho de Lucas, aliás, no Evangelho de João, a palavra vai dizer o seguinte, capítulo 7, versículo 29. Ainda não havia o Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Era preciso que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse glorificado e na direita do Pai ele recebesse o Espírito para o derramar. Por isso, sem a glorificação de Jesus, não há o derramamento do Espírito Santo. Só quando Jesus é glorificado que ele cumpre a promessa do Pai e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E isso ele fez. Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, ele pagou o preço pelos nossos pecados, nos justificou, subiu aos céus. E da direita do Pai ele recebeu o Espírito e derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes. E esse Espírito que foi derramado sobre a igreja inaugurou novos tempos. Um novo tempo da manifestação de Deus sobre a face da terra. E nós estamos vivendo esses tempos que são os últimos, que são os tempos da manifestação do Espírito Santo.
Jesus continua derramando o Espírito Santo sobre a igreja em nossos dias. E Ele deseja derramar o seu Espírito sobre os nossos corações. Para quê? Porque para uma razão específica. Existe uma característica, uma missão principal que o Espírito Santo deseja cumprir dentro dos nossos corações, deseja realizar em nossas vidas. E essa obra do Espírito é uma obra de purificação. Não é à toa que é chamado de batismo no Espírito e no fogo, porque o fogo tem como uma de suas grandes propriedades a propriedade de purificar. E purificar nada mais é do que limpar, lavar aquilo que é impuro, retirar as escamas, retirar as sujeiras, retirar os excessos, retirar aquilo que não faz parte daquela matéria. O fogo tem esse grande poder, essa grande propriedade. E é exatamente essa obra que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas. Uma obra de purificação das nossas almas. E Ele quer nos purificar do quê? Dos nossos pecados, das nossas impurezas, das nossas iniquidades, das nossas sujeiras, daquilo que não pertence a nós, mas que está em nós. Ele quer nos lavar disso para nos fazer criaturas novas. Por isso é essa a grande missão do Espírito. Ele quer nos redimir e nos purificar para nos fazer santos. O Espírito Santo deseja nos fazer santos, nos deseja fazer puros de coração, nos deseja fazer semelhantes a Deus. Por quê? Porque só os puros verão a Deus. Só os puros de coração poderão contemplar a majestade e a realeza de Deus. E é por isso que Deus deseja derramar sobre nós o seu Espírito, para que Ele purifique nossas almas e purifique os nossos corações, e ao nos tornar puros de corações, ao nos tornar santos, Ele possa nos dar a graça de contemplar a glória e a majestade de Deus. É esse o desejo de Jesus para nós. Ele deseja nos batizar no Espírito Santo. E é claro que essa experiência é uma experiência que é um grande processo, porque a partir do momento que nós experimentamos, o Espírito começa a trabalhar e fazer essa obra de purificação das nossas almas. Mas nós precisamos dar o primeiro passo de desejar, de abrir os nossos corações e nos render a essa experiência. Já para nós encerrarmos, existem 3 condições para nós sermos batizados no Espírito Santo e no fogo. A primeira delas, precisamos crer em Jesus. Precisamos crer em Jesus como Filho de Deus, como Messias. Precisamos crer nele. A segunda condição é arrependimento, porque o arrependimento é o princípio do avivamento. Deus aviva os corações que estão quebrantados, que estão rendidos, que estão contritos diante dele, que reconhecem seus pecados e se rendem diante dele. Então, arrependimento. E a terceira condição é pedir, porque a palavra diz: pedi e recebereis. É isso que Deus quer fazer. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós, mas para isso precisamos crer em Jesus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos pedir, clamar, desejar. Deus deseja nos derramar sobre nós o seu Espírito. Deseja cumprir a sua promessa, a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Ele quer que nós vivamos um tempo novo, um tempo de grande despertar espiritual, um tempo em que Deus quer nos levantar do abatimento, um tempo em que Deus quer nos levantar das nossas misérias, das nossas quedas, um tempo em que Deus quer nos levantar para um tempo novo de graça, levantar a cada um de nós como igreja, levantar a cada um de nós como povo dele. E para isso Ele quer nos avivar, derramar sobre nós o seu Espírito, porque é por essa razão que Ele veio. Ele veio para nos batizar no Espírito Santo. Jesus enfrentou a cruz, Jesus enfrentou a morte, exatamente porque Ele sabia que era preciso isso, para que Ele pudesse depois cumprir a sua promessa e nos derramar o Espírito Santo. Por isso não podemos ficar calados, por isso não podemos nos conformar com a vida que nós vivemos.
Precisamos desejar o Espírito Santo em nossas vidas. Hoje o Espírito Santo quer alcançar o seu coração e quer incendiar a sua alma, quer incendiar o seu coração e despertar dentro de você a graça de viver um tempo novo de Deus na sua vida. Mesmo que você já tenha experimentado isso, eu quero te dizer que Deus tem uma experiência nova preparada para você. Se você desejar, se você pedir, Ele quer te conceder isso. Por isso, neste momento, convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração se você puder, e a desejar no mais profundo do seu ser, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te inflamar, te encher até transbordar. Peça a Ele neste momento. Senhor, nós queremos clamar e pedir isso a Ti neste dia, nesse instante, que o Senhor venha cumprir a Sua palavra e derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Que cada um que está ouvindo essa pregação, essa palavra, possa sentir o seu coração provocado a desejar, Senhor Jesus, o cumprimento dessa palavra em suas vidas, em seus corações. Derrama, Jesus, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e vem nos incendiar com o Teu poder, Senhor. É este o nosso desejo, é este o nosso anseio de sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para vivermos as Tuas promessas e Teus desejos para nós, Jesus. Vem, Espírito Santo, inflama, aquece os nossos corações, incendeia, batiza-nos, Jesus, com Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nós Te desejamos. Cumpra a Tua palavra, Jesus, e nos batiza no Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Sim, Jesus, em cada pessoa possa ser alcançado por essa promessa, por essa palavra, e todos sejam cheios do Teu Espírito. É este o desejo do nosso coração. Batiza-nos no Teu Espírito Santo, Jesus. Que cada coração seja incendiado pela Tua presença hoje, neste momento, neste instante. Que a Tua presença invada, que a Tua presença aqueça, que a Tua presença purifique, que a Tua presença transborde os nossos corações. É este o nosso pedido, Jesus. Bendito é o Teu nome. Nós Te louvamos e bendizemos, Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Amém, amém. Que o seu coração esteja aberto e desejoso de viver a promessa do Espírito Santo em sua vida. Deus tem sempre algo novo preparado para você. Deus abençoe.